todos muito bem-vindos. Eu sou a Heloísa e eu vim compartilhar com vocês um pouquinho da minha história. Em 2021, eu fui diagnosticada com 3 doenças genéticas raras: paralisia periódica familiar hipocalêmica, neuropatia de fibras finas e distrofia muscular congênita do tipo titinopatia. Essas doenças acometem nervos e músculos, então a paralisia periódica e a distrofia muscular acometem os músculos e a neuropatia de fibras finas acomete os nervos. Paralisia periódica, ela me deixa paralisada por minutos, pode durar horas ou até mesmo dias, né? Já a distrofia muscular congênita, é conhecida como essa da titinopatia TTN, ela é conhecida como distrofia de cinturas. Então, acomete a parte intercostal, né, as costelas, quadris, pernas, braços, e me deixa com uma fraqueza muscular extremamente intensa, além das dores, né, que causa pela fraqueza. A neuropatia de fibras finas envia estímulo de dor 24 horas por dia e também causa outros tipos de doença, como a desautonomia, que é quando o sistema nervoso autônomo perde a capacidade, né, de regular a temperatura corporal, pressão arterial, batimentos cardíacos, a questão da digestão. Com relação à distrofia também, eu tenho muita fraqueza na parte abdominal, assoalho pélvico. Eu já passei por cirurgia de correção para colocar redinha na bexiga, né? O meu útero prolapsou, ou seja, teve um dia que eu fui fazer xixi, do nada meu útero estava, a parte do colo do útero estava na minha mão. Então eu precisei fazer a cirurgia da retirada, né, que chama de histerectomia, retirei o útero. Primeiro eu levei um maior susto da vida, mas eu vou contar essa história com mais tempo depois. E aí eu já não estava conseguindo segurar xixi, então eu precisei usar a fralda durante 8 meses até ser possível marcar a cirurgia, porque foram mais de uma especialidade, né? E como essas doenças elas podem causar hipertermia maligna, que é quando o corpo superaquece, né, durante a anestesia, alguns tipos de anestesia, então isso precisa ser muito sincronizado. E antes mesmo do diagnóstico, eu passei por vários caminhos, né? Então eu comecei a ter os sintomas mais severos, e embora eu tenha os sintomas desde os 5 anos de idade, comecei com os sintomas mais severos das doenças por elas terem avançado durante a minha gestação, em 2018, e aí minha filha nasceu prematura, graças a Deus nasceu tudo bem, porém eu não fiquei bem, eu fui ficando cada vez mais debilitada, perdendo força, caindo da própria altura, eu cheguei a cair de escadarias, assim, me machucar bastante, cair no meio da rua, me machucava, sabe? E até então ninguém tinha noção do que estava acontecendo comigo. Então comecei a ser internada em 2018, já com dores intensas. Já em 2019, quando eu fui hospitalizada totalmente paralisada, inclusive o rosto, né? Tive paralisia assim no corpo todo. Os médicos ficaram extremamente preocupados e assustados. Não tinha noção, né, do que poderia estar acontecendo. Então eu passei por biópsias de fígado, eletroneuromiografia, que é um exame extremamente doloroso, com agulha, choques, e passei por vários exames, tanto simples quanto mais complexos aqui na minha cidade, que eu moro em Maringá, Paraná. Posteriormente a isso, precisei ir para grandes centros, né? Então, nós optamos por São Paulo para fazer exames genéticos, biópsias muscular, com um neurologista. E aqui em Maringá eu já estava com acompanhamento de várias especialidades, desde a neuro, cardio, entre outros, que eu ficaria aqui um tempão relatando quais são essas especialidades, mas é em São Paulo que nós conseguimos o diagnóstico em 2021. Então eu passei por exames na USP, depois passei por exames genéticos na Unifesp. Na Unifesp, eles coletaram o material genético aqui em Maringá, na minha casa, né? Eu mesma coletei, enviei para o laboratório com todas as indicações do que eu deveria fazer. E aí foi para os Estados Unidos. Então, alguns dias depois, em outubro, eu recebi o diagnóstico das 3 doenças. E foi assustador, porém, com o diagnóstico eu sabia contra o que estava lutando, né? E dessa maneira a gente teria caminhos para
tratamentos paliativos, porque essas doenças elas são degenerativas, são progressivas, não tem cura e não tem tratamento. Porém, hoje nós buscamos qualidade de vida para mim, né? E eu uso um cardiodesfibrilador no coração. Já fui desfibrilada 5 vezes, é um choque super intenso, mas esse cardiodesfibrilador é um CDI que a gente chama. Ele é um marca-passo com um aparelho, né, de choque. Então, depois do diagnóstico, eu utilizei um aparelhinho, que era um looper implantável, para diagnosticar arritmias, né? Porque eu tinha síncopes desde criança, eu desmaiava, eu tinha muita fraqueza, tinha dificuldade para levantar do chão, para subir escadas, né? Mas ainda era considerada uma criança normal, nada de atípico. Porém, né, com todo esse histórico e tudo mais, na fase adulta a gente diagnosticou as arritmias. As doenças, elas podem causar morte súbita, então os cardios optaram pelo implante, né, do CDI. Então, gente, são muitas coisas para dividir com vocês nessa caminhada com as doenças raras. Eu não sou definida por meu diagnóstico, mas as doenças impactaram muito na minha vida. Eu era professora, atuante, sou formada em ciências sociais, então, como cientista, eu atuava muito com pesquisas na universidade, e isso não foi mais possível por conta, né, porque eu fiquei muito debilitada. Eu tenho minha cadeira de rodas, que eu utilizo nos dias de crise, nos dias que eu estou mais fraca, mas eu também caminho, e quando eu preciso dela, eu recorro para a cadeira de rodas, né, quando eu tô muito mal, com crises. E até mesmo para evitar a queda da própria altura, que é uma coisa muito recorrente. E eu espero trazer muito mais histórias para vocês, contar certinho, eu vou separar por episódios e também conto com relatos de vocês. Que se vocês quiserem dividir comigo as histórias, seja de doenças raras, de doenças crônicas, para nós não nos vermos mais tão sozinhos, né? Então eu já cheguei a uma fase que eu me via sozinha, como se não fosse possível que as pessoas entendessem todo o processo das doenças, o que eu estava sentindo, por que às vezes eu não consigo levantar da cama com muitas dores, ou porque às vezes eu tô melhor, tô sorrindo, sabe? Então as pessoas elas nem sempre compreendem pelos processos que nós passamos. Então, que aqui seja um espaço para dividir, que seja um espaço de conhecimento, um espaço de trocas. Eu vou ficar muito honrada de poder contar histórias de vocês, de narrar, relatar, né? Então, sejam bem-vindos e agradeço muito para quem ficou até o final. E eu prometo que eu vou trazer mais histórias e mais detalhadas sobre as doenças raras. E olha só, aqui no Brasil nós temos 13 milhões de pessoas com doenças raras. E para ser considerada uma doença rara, é aquela doença que ela atinge até 65 pessoas em um grupo de 100 mil pessoas. Então, são consideradas doenças raras nesses requisitos. Enfim, gente, um abraço, obrigada mais uma vez e eu conto com vocês por aqui. Fiquem bem, tchau!